começou com uma notificação no celular e um silêncio ensurdecedor logo depois. Em poucas linhas, ficou claro que eu não era bem-vinda no Natal da minha própria família, e que nunca tinha sido tão descartável quanto naquele momento. Enquanto eles seguiam a vida como se nada tivesse acontecido, algo dentro de mim despertou. Pela primeira vez, eu não chorei, não implorei e não tentei consertar o que nunca foi inteiro. Tomei uma decisão que parecia pequena, mas que colocou tudo em movimento: verdades escondidas, interesses sujos e relações construídas à base de conveniência começaram a ruir. O que parecia apenas mais uma rejeição virou o início de uma virada que ninguém esperava, muito menos eles. Essa história não é sobre vingança, é sobre coragem. E se você acha que família sempre merece perdão, talvez mude de ideia antes do final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Se alguém me dissesse que uma única mensagem em um grupo de família seria capaz de mudar completamente a minha vida, eu teria rido. Família, afinal, sempre foi sinônimo de dor para mim, não de surpresa. Ainda assim, naquela noite de dezembro, sentada sozinha no sofá do meu pequeno apartamento em Campinas, com o celular vibrando na mão, eu senti algo diferente. Não era tristeza. Era ruptura. O grupo se chamava Família, criado anos antes pela minha mãe, como se um emoji fosse capaz de consertar tudo que sempre esteve quebrado entre nós. Eu raramente falava ali. Aprendi cedo que silêncio era uma forma de sobreviver naquela casa. Mas naquela noite, eu estava animada. Pela primeira vez em muito tempo, tinha feito planos para o Natal. Comprei os ingredientes, fiz listas, imaginei a mesa simples, mas arrumada. Eu ainda insistia em tentar. Às 19h43, meu pai escreveu: "Não nos espere para o Natal. Vamos passar na casa dos sogros da sua irmã. Eles não te querem lá." Li a mensagem 3 vezes. Depois uma quarta. Meu corpo ficou imóvel, como se alguém tivesse desligado algo dentro de mim. Não nos espere. Eles não te querem lá. Não houve explicação. Não houve cuidado. Apenas uma constatação fria, quase burocrática, de que eu não fazia parte. Antes que eu conseguisse reagir, apareceu o aviso: minha irmã havia respondido. Um joinha. Logo em seguida, ela completou: "Mana, aproveita para comer sozinha esse pudim horrível que você faz todo ano. Lá só vai ter gente que importa." Foi ali que algo morreu em mim. Mas, ao mesmo tempo, algo nasceu. Desde criança, eu ocupei o lugar da sobra. A filha que não dava trabalho, a que se virava sozinha, a que nunca podia reclamar. Minha irmã, ao contrário, sempre foi o centro. Tudo girava em torno dela: festas, elogios, dinheiro, atenção. Quando eu tirava boas notas, era obrigação. Quando ela errava, era fase. Crescemos na mesma casa, mas em famílias completamente diferentes. Eu saí de casa cedo. Trabalhei, estudei, paguei cada conta sozinha. Mesmo assim, continuava ajudando meus pais quando pediam. Transferências temporárias, favores disfarçados de carinho, promessas nunca cumpridas. Sempre acreditei que, se eu fosse paciente o bastante, um dia seria vista. Naquela noite, olhando para aquela mensagem, entendi algo que demorei anos para aceitar: eu não era invisível. Eu era descartável. Não chorei. Não respondi. Não discuti. Apenas deixei o celular cair ao meu lado e fiquei olhando para a parede branca da sala, enquanto um silêncio pesado tomava conta de tudo. Pensei no pudim que minha irmã zombou. Pensei em quantas vezes engoli palavras para não causar desconforto. Pensei em quantas vezes me diminuí para caber onde nunca houve espaço para mim. E então, pela primeira vez, pensei em mim. Naquela noite, eu não sabia ainda como, nem quando, mas tive certeza de uma coisa: aquela mensagem teria consequências. Não por vingança vazia,
mas porque limites finalmente seriam colocados. E quando isso acontece, quem sempre se beneficiou da sua submissão costuma pagar um preço alto. Eles achavam que eu ia apenas aceitar. Como sempre. Eles estavam errados. Naquela mesma noite, depois da mensagem no grupo, o celular ficou mudo. Nenhuma ligação. Nenhuma tentativa de amenizar o que foi dito. Era como se, finalmente, tivessem assumido em voz alta o que sempre demonstraram em atitudes. Eu não fazia falta. Levantei do sofá e fui até a cozinha. Os ingredientes do pudim estavam alinhados na bancada, como se ainda esperassem por um Natal que não viria. Abri a geladeira, encarei o leite condensado e senti vontade de rir. Um riso curto, amargo. Desliguei a luz da cozinha e voltei para o quarto. Naquela noite, dormi pouco, mas não por tristeza. Minha mente estava alerta demais. No dia seguinte, acordei cedo e fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Sou analista financeira em uma empresa média da região, e sempre fui boa com números. Talvez porque, desde nova, aprendi que estabilidade não vinha de pessoas, vinha de planejamento. Enquanto revisava relatórios, uma ideia começou a se formar. Não era raiva. Era lucidez. Meus pais sempre me trataram como a filha independente, o que na prática significava, a que não precisava de nada, a que podia ajudar quando alguém estivesse apertado. Nos últimos anos, isso se intensificou. Meu pai me ligava pedindo transferências rápidas. Minha mãe usava o tom de culpa. Minha irmã nem fingia vergonha, mandava o PX direto, com valor e prazo. Carro. Reforma. Dívida do noivo. Viagem inesperada. Tudo somava valores que eu preferia não calcular. E eu nunca calculei, até aquele Natal. Na hora do almoço, abri meu aplicativo bancário. Pela primeira vez, não para transferir, mas para observar. Revirei extratos, procurei comprovantes antigos, mensagens salvas. Em poucas horas, montei um panorama que me deixou com o estômago embrulhado. Não era ajuda pontual. Era um padrão. Um uso constante da minha boa-fé. E o pior, parte do dinheiro que eu havia enviado não tinha sido usada para o que diziam. Descobri isso por acaso, ao lembrar de um comentário solto da minha irmã meses antes, sobre uma reentrada que o noivo tinha conseguido para algo maior. Na época, ignorei. Agora, tudo fazia sentido. Saí do trabalho e passei no banco físico. Não para fazer nada ainda. Apenas para perguntar. Ouvir. Entender como funcionavam limites, autorizações, vínculos familiares. O gerente foi educado, objetivo. Respondeu mais do que eu perguntei. Saí de lá com uma certeza desconfortável. Eu tinha dado acesso demais à minha vida financeira. Naquela noite, o grupo da família continuava ativo. Fotos chegando da casa dos sogros da minha irmã. Mesa farta. Risadas. Ela postou uma foto do noivo com a legenda: "Aqui sim, Natal de verdade". Meus pais apareceram ao fundo, sorrindo como se aquele fosse sempre o lugar deles. Eu silenciei o grupo. Não bloqueei. Silenciei. Queria observar sem reagir. Aprendi, naquele dia, que quem subestima o silêncio não entende o perigo dele. 2 dias depois, meu pai me ligou. Não perguntou como eu estava. Foi direto: "Filha, vamos precisar de um dinheiro extra depois do Natal." Surgiu um imprevisto. Eu fechei os olhos e respirei fundo antes de responder. "Depois a gente conversa." Ele pareceu surpreso. "Como assim, depois?" "Depois", repeti, com calma. Desliguei antes que ele insistisse. Meu coração batia forte, mas não de medo. Era a primeira vez que eu não explicava, não justificava, não cedia. Naquela noite, abri meu notebook e comecei algo que nunca tinha feito: documentar tudo. Datas. Valores. Conversas. Promessas. Mentiras. Cada linha digitada era como arrancar uma venda dos olhos.
Eles ainda não sabiam. Mas o jogo tinha começado. E, dessa vez, eu não jogaria para perder. O Natal passou como um dia comum. Trabalhei pela manhã, voltei para casa cedo e preparei apenas o suficiente para mim. Fiz o pudim, sim. Não por eles, mas por mim. Comi devagar, sentada à mesa, sem pressa, sem barulho. Pela primeira vez, não senti culpa por estar sozinha. Senti algo mais perigoso, clareza. No dia seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Meu pai havia ligado 3 vezes. Minha mãe, 2. Minha irmã mandou uma mensagem curta: precisamos conversar. Urgente. Ignorei todas. No terceiro dia, o tom mudou. Meu pai apareceu no meu trabalho. Não avisou. Não perguntou se podia subir. Simplesmente surgiu ao lado da minha mesa, com aquele olhar de quem não está acostumado a ouvir não. Você está estranha, e ele disse, cruzando os braços. Sumiu. Olhei ao redor. Colegas fingiam não perceber, mas percebiam. Mantive a voz baixa. Estou ocupada. A gente precisa falar sobre dinheiro. Pronto. Nenhum como você está. Nenhuma menção ao Natal. Apenas dinheiro. Pedi para conversarmos do lado de fora. No estacionamento, ele foi direto: sua irmã está passando por um aperto. O noivo dela teve um problema sério. Que tipo de problema? Perguntei. Ele desviou o olhar. Coisa de negócio. Não é algo que você precise entender. Sorri de canto. Aquela frase sempre vinha antes de um pedido grande. E quanto vocês precisam? 50 mil. Não arregalei os olhos. Não suspirei. Apenas balancei a cabeça. Não. Ele franziu a testa, como se não tivesse entendido. Como assim, não? Assim. Eu não vou transferir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu pai parecia mais ofendido do que preocupado. Você está punindo a família por causa de uma mensagem? Não, respondi. Estou protegendo a mim mesma. Ele riu, um riso seco. Você sempre foi dramática. Ali, percebi algo importante: eles não achavam que tinham feito algo errado. Achavam apenas que eu estava exagerando. Naquela noite, minha mãe me ligou chorando. Disse que meu pai estava doente de preocupação, que minha irmã não dormia, que eu estava destruindo a harmonia da família. Não pediu desculpas. Pediu dinheiro. Quando percebeu que eu não cederia, desligou abruptamente. 2 dias depois, fui surpreendida por uma notificação do banco. Tentativa de acesso não autorizado à minha conta. Depois outra. E mais uma. Alguém estava tentando redefinir minhas senhas. Meu estômago gelou. Entrei em contato com o banco imediatamente, bloqueei acessos antigos, alterei tudo. O gerente foi claro: alguém que já teve seus dados tentou entrar. Provavelmente alguém da família. Naquela noite, recebi uma mensagem da minha irmã: para de palhaçada. Você sabe que esse dinheiro não é só seu. Li várias vezes. Não é só seu. Respondi pela primeira vez em semanas: é exatamente isso que você nunca entendeu. É só meu. Ela respondeu com um áudio longo, cheio de acusações. Disse que eu devia à família, que sempre fui fria, que agora estava pagando de vítima. No fim, soltou: se você não ajudar, as consequências não vão ser boas. Foi ali que percebi que aquilo tinha passado de chantagem emocional para ameaça. Na manhã seguinte, procurei um advogado indicado por uma colega do trabalho. Levei tudo: extratos, mensagens, áudios, tentativas de acesso. Ele ouviu em silêncio e depois disse algo que ecoa na minha cabeça até hoje: você não está rompendo com sua família. Você está saindo de um ciclo de abuso. Saí do escritório com uma pasta debaixo do braço e uma decisão tomada. Eles achavam que eu ia ceder. Achavam que bastava pressionar mais um pouco. Mas não perceberam que,
ao tentar invadir o que era meu, tinham cruzado uma linha sem volta. E a partir dali, nada mais seria resolvido em mensagens de grupo. Saí do escritório do advogado com uma sensação estranha no peito. Não era medo. Era vigilância. Como se, finalmente, eu tivesse entendido que aquilo não era apenas uma briga familiar, mas uma disputa por controle. E quem perde o controle costuma agir de forma imprevisível. No mesmo dia, bloqueei acessos antigos, mudei senhas, cancelei autorizações que eu sequer lembrava ter concedido. Descobri, com espanto, que meu pai ainda constava como contato autorizado em uma aplicação antiga. Removi o nome dele sem hesitar. Cada clique era um ponto final em algo que durou anos demais. 2 dias depois, minha irmã apareceu no meu prédio. Eu não estava esperando por aquilo. Cheguei do trabalho e encontrei o carro dela parado na vaga de visitantes. Meu coração acelerou, mas segui em frente. Não devia nada a ninguém. Ela estava encostada no portão, mexendo no celular, como se aquele lugar ainda fosse dela também. Finalmente, disse, ao me ver. Achei que você ia continuar se escondendo. O que você quer? Perguntei, sem abrir o portão. Ela suspirou, teatral. Resolver isso como adultas. Sem advogado. Sem drama. Ri, sem humor, você ameaçou consequências. Isso não é conversa de adulta. O sorriso dela sumiu. Você sempre se achou melhor do que a gente. Agora tá pagando de rica e esquecendo de onde veio. Eu vim do mesmo lugar que você, respondi. A diferença é que eu nunca usei ninguém. Ela deu um passo à frente. Esse dinheiro ajudou a sustentar essa família por anos. Você acha que pode simplesmente cortar tudo? Posso, disse, firme. E cortei. Foi aí que ela perdeu o controle. Você não vai se livrar da gente assim. Meus sogros já falaram com um amigo advogado. Você vai ter problemas. Ali estava. Não era pedido. Era aviso. Sai da minha propriedade, falei. Ou o quê? Ela provocou. Ou eu chamo a polícia. Ela me encarou por alguns segundos, depois riu com desprezo. Faz isso. Quero ver você explicar por que abandonou a própria família. Ela foi embora deixando aquela frase no ar, como se fosse uma sentença. Na manhã seguinte, recebi uma notificação do banco, tentativa de empréstimo em meu nome recusada. Meu sangue gelou. Liguei imediatamente. Alguém havia tentado usar meus dados para simular um crédito alto. A funcionária foi direta, foi usado um número antigo e informações familiares. Bloqueamos a tempo. Não era coincidência. Era desespero. Naquele mesmo dia, meu pai me mandou uma mensagem longa, diferente do tom habitual. Disse que eu estava ingrata, que minha atitude estava arruinando a reputação da família, que os sogros da minha irmã estavam indignados com a minha postura. Em nenhum momento perguntou se eu estava bem. No final, escreveu: você vai se arrepender de virar as costas para quem te criou. Li com calma. Respirei fundo. Respondi apenas: não me procurem mais. Bloqueei. Naquela noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Você acha bonito o que está fazendo? Disse uma voz masculina que reconheci de fotos. Era o pai do noivo da minha irmã. Família é compromisso. Você está causando problemas sérios. Não me ligue novamente, respondi. Ou o quê? Ele ironizou. Vai processar todo mundo? Se for preciso. Desliguei com a mão tremendo. Não de medo. De indignação. Eles tinham envolvido gente de fora. Tinham ultrapassado qualquer limite. No dia seguinte, voltei ao advogado. Mostrei as mensagens, a tentativa de empréstimo, a ligação. Ele foi claro: eles estão tentando te intimidar. Isso já configura algo mais sério. Saí de lá com novas orientações e um aviso que não consegui ignorar: pessoas acuadas costumam cometer erros graves.
E eu sabia, no fundo, que eles ainda não tinham cometido o pior. Mas estavam chegando perto. Depois da ligação do sogro da minha irmã, eu não consegui dormir. Não por medo, mas por uma sensação incômoda de invasão. Eles tinham atravessado todos os limites possíveis. Já não era apenas pressão emocional, nem chantagem disfarçada de família. Era intimidação clara. Na manhã seguinte, segui o conselho do advogado e fui direto a uma delegacia. Não para denunciar a família, como muitos diriam, mas para registrar fatos. Levei tudo organizado, prints, áudios, tentativas de acesso bancário, a ligação registrada no histórico do celular. O escrivão ouviu com atenção, fez perguntas objetivas e anotou cada detalhe. Você está fazendo certo, disse ele, ao final. Quando a coisa escala assim, o melhor é documentar tudo. Saí de lá com um boletim de ocorrência e uma estranha mistura de alívio e peso. Alívio por não estar mais sozinha. Peso por saber que aquilo não tinha mais volta. 2 dias depois, recebi uma notificação do advogado. Havia indícios de que meu pai e o noivo da minha irmã tinham tentado levantar informações financeiras minhas por fora, usando contatos antigos. Nada tinha avançado, mas o movimento existiu. E isso mudava tudo. No mesmo dia, minha mãe apareceu no meu prédio. Diferente da minha irmã, ela veio chorando. Olhos inchados, voz trêmula, carregando uma sacola como se aquilo fosse um pedido de paz. Filha, pelo amor de Deus, disse assim que me viu. Você não pode fazer isso com a gente. Fazer o quê? Perguntei, mantendo a porta entreaberta. Levar isso para a polícia. Envolver advogado. Você sabe como as pessoas falam. Ali estava o verdadeiro medo deles. Não era a perda do dinheiro. Era a exposição. Mãe, vocês tentaram mexer no que é meu, respondi. Me ameaçaram. Me pressionaram. O que eu fiz foi me proteger. Ela começou a chorar mais forte. Seu pai não está bem. Sua irmã está desesperada. Os sogros dela estão furiosos. Isso virou um escândalo. Escândalo. Não abuso. Não injustiça. Escândalo. Vocês pensaram nisso quando me humilharam no Natal? Perguntei, sem elevar a voz. Ela desviou o olhar. Foi só uma brincadeira mal colocada. Não, corrigi. Foi a verdade de vocês dita em voz alta. Ela tentou se aproximar. Vamos resolver isso em família. Fecha esse boletim. Retira o advogado. A gente conversa. Não existe mais a gente, respondi, com firmeza. Existe o que vocês fizeram e o que eu não vou mais permitir. Ela saiu sem se despedir. Naquela mesma semana, algo veio à tona. Um colega de trabalho me chamou para conversar em particular. Disse que tinha ouvido comentários no círculo empresarial da cidade sobre o noivo da minha irmã. Dívidas escondidas. Negócios mal explicados. Pessoas cobrando. As peças começaram a se encaixar. Entendi, finalmente, por que o desespero. Por que a urgência. Por que o ataque coordenado. Eles não precisavam de ajuda. Precisavam de alguém para cair junto. E eu tinha sido escolhida. No fim da semana, recebi uma notificação judicial. Nada contra mim. Pelo contrário. Uma solicitação formal de esclarecimentos financeiros, ligada a movimentações suspeitas feitas pelo noivo da minha irmã e pelo pai dele. Meu nome aparecia apenas como referência de tentativa frustrada. Meu advogado foi direto: você saiu no momento exato. Se tivesse cedido, estaria envolvida. Sentei na cama e deixei o ar sair dos pulmões devagar. Aquilo poderia ter destruído minha vida. Naquela noite, o grupo da família voltou a ficar ativo. Mensagens longas, áudios chorosos, tentativas de reescrever a história. Meu pai escreveu: estamos passando por algo sério. Se você não ajudar agora, todos vamos pagar. Eu li. Não respondi.
Porque, pela primeira vez, eu entendi algo com clareza absoluta: o preço que eles estavam prestes a pagar não era culpa minha. Era consequência. O silêncio que se seguiu aquela semana foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio do desprezo, nem o da indiferença que sempre marcou minha relação com eles. Era o silêncio pesado de quem foi encurralado e, pela primeira vez, não sabia para onde correr. Nenhuma mensagem no grupo da família. Nenhuma ligação atravessada. Nenhuma tentativa de vamos conversar com calma. Eles tinham entendido, finalmente, que não estavam mais lidando com a filha que sempre cedia. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação do meu advogado logo cedo. A voz dele estava séria, sem rodeios. Precisamos conversar, disse. Surgiram novidades importantes. Nos encontramos no escritório no fim da tarde. Assim que me sentei, ele abriu uma pasta grossa, daquelas que já dizem muito antes de qualquer palavra. Aquela solicitação judicial que mencionei, ela avançou. E não é pouca coisa. Meu estômago se contraiu. Avançou como? O noivo da sua irmã e o pai dele estão sendo investigados por movimentações financeiras irregulares, lhe explicou. Empresas de fachada, contratos simulados, dívidas ocultas e tentativas de usar nomes de terceiros para cobrir rombos grandes. Muito maiores do que imaginávamos. Fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra. E minha família? Perguntei, por fim. Ele me olhou com cuidado, como quem escolhe bem o que vai dizer. Seu pai aparece como alguém que tentou intermediar contatos. Nada comprovado ainda, mas o nome dele entrou no radar. Sua irmã, ela assinou documentos que não devia. Talvez sem entender completamente, talvez fingindo não entender. Um frio percorreu minha espinha. Não era culpa. Era a constatação amarga de que eu nunca tinha conhecido de verdade aquelas pessoas. Então era isso, murmurei. Sim, e ele confirmou. Eles precisavam de dinheiro limpo, rápido, sem perguntas. E você era a única fora do esquema. A única que não estava comprometida. Saí do escritório com a sensação clara de ter escapado de um desabamento segundos antes de tudo ruir. Se eu tivesse cedido naquele Natal, se tivesse feito mais uma transferência em nome da família, agora estaria sentada do outro lado da mesa, tentando provar que não sabia de nada. 2 dias depois, recebi a primeira mensagem indireta desde então. Veio de uma tia distante, alguém que nunca se importou comigo de verdade. Fiquei sabendo que você virou as costas para sua família num momento difícil. Li sem raiva. Sem surpresa. A versão deles já estava circulando, cuidadosamente editada para me transformar na vilã conveniente. Naquela mesma noite, minha irmã apareceu nas redes sociais chorando. Um texto longo, cheio de frases calculadas sobre traição, abandono, ingratidão. Falava de quando quem você mais ama te deixa na pior. Nos comentários, pessoas que não sabiam nem metade da história ofereciam apoio cego. Outras me marcavam, me atacavam, me chamavam de fria, egoísta, cruel. Eu não respondia nenhuma. Enquanto isso, a realidade avançava sem pedir licença. Meu pai foi chamado para prestar esclarecimentos. O noivo da minha irmã teve contas bloqueadas. Os sogros, que tanto se achavam superiores, começaram a desaparecer dos eventos sociais da cidade, evitando olhares e perguntas. Então veio o golpe mais duro para eles. Uma notificação formal chegou à casa dos meus pais. Não era prisão. Não era condenação. Era pior, o início de algo que não se resolve com favores, dinheiro rápido ou influência local. Uma investigação longa, silenciosa, daquelas que corroem reputações aos poucos, por dentro. Minha mãe me ligou naquela noite. Não chorou. Não implorou. Falou baixo, cansada. Você sabia que isso ia acontecer? Fechei os olhos antes de responder. Eu sabia que algo estava errado. Só isso. Sua irmã está desesperada, continuou. O noivo sumiu por 2 dias. Os sogros estão pressionando. Seu pai não dorme. Esperei.
Conhecia aquele tom. Sempre vinha algo depois. Você ainda pode ajudar, disse por fim. Nem que seja falando com alguém. Explicando que você não tem nada a ver com isso. Eu já fiz isso, respondi. Quando me afastei. Ela ficou em silêncio. Você mudou. Não, corrigi, sentindo uma calma firme tomar conta de mim. Eu acordei. Desligamos sem despedida. Naquela noite, sentei sozinha na sala e, pela primeira vez, senti luto. Não pelo dinheiro. Não pela família que eu nunca tive de verdade. Mas pela ilusão que carreguei por tantos anos, achando que, se eu desse o suficiente, seria amada. Eles não iam se salvar sozinhos. E eu não iria salvá-los. Ali, entendi com absoluta clareza, a última parte dessa história ainda estava por vir. E ela não dependeria mais de eu agir, apenas de eu não voltar atrás. Os meses seguintes foram estranhamente silenciosos. Não aquele silêncio tenso de antes, carregado de expectativa e medo, mas um silêncio limpo, quase respeitoso. Como se, depois de tudo, o mundo tivesse finalmente entendido que eu não estava mais disponível para ser usada. A investigação seguiu seu curso sem alarde público, mas na nossa cidade pequena, nada realmente passa despercebido. O noivo da minha irmã teve os negócios congelados. Os sócios desapareceram. Os sogros, que antes se orgulhavam de boa família, passaram a evitar qualquer evento social. Meu pai foi ouvido mais de uma vez. Nunca chegou a ser acusado formalmente, mas perdeu algo que sempre valorizou mais do que dinheiro: o respeito dos outros. Minha irmã tentou me ligar 2 vezes. Números diferentes. Não atendi. Depois, vieram mensagens longas, cheias de culpa alternada com raiva. Em uma delas, escreveu: "Você podia ter resolvido isso em família." Eu li com calma e apaguei. Família não resolve abuso pedindo silêncio. Minha mãe apareceu uma última vez, meses depois, sem avisar. Estava mais magra, os cabelos grisalhos sem tinta, o rosto cansado. Não entrou. Ficou parada no portão. "Eu só queria entender quando foi que te perdemos", disse. Respirei fundo. "Vocês nunca me tiveram." Ela chorou. Não avancei. Não abracei. Não era crueldade. Era limite. Depois disso, não vieram mais. Minha vida, por outro lado, começou a se reorganizar de um jeito que eu nunca tinha permitido. Passei a dormir melhor. A acordar sem aquele peso no peito. Troquei de apartamento, não por necessidade, mas por escolha. Queria um lugar que nunca tivesse sido o cenário das minhas tentativas frustradas de pertencimento. No trabalho, recebi uma promoção. Pela primeira vez, aceitei sem pensar em quem eu precisaria ajudar depois. Usei o dinheiro para mim. Fiz cursos. Viajei sozinha. Coisas simples, mas que sempre me pareceram proibidas. Às vezes, alguém perguntava: "E sua família?" Eu respondia: "Está cada um seguindo seu caminho." E era verdade. Soube, por terceiros, que minha irmã terminou o relacionamento de forma amarga, jogando a culpa em todos, menos nela. Meus pais continuam juntos, mas diferentes. Menores. Como se o mundo tivesse encolhido ao redor deles quando perderam o controle sobre a única filha que não exigia nada. Nunca mais houve grupo de família. Nunca mais Natal em conjunto. Nunca mais fingimento. E, curiosamente, nunca mais me senti sozinha. Porque solidão não é estar sem pessoas. É estar cercada delas e ainda assim ser descartável. Hoje, quando penso naquela mensagem no grupo: "Não nos espere para o Natal", eu entendo que foi um presente. Cruel, sim. Mas necessário. Foi ali que a fantasia acabou. Aprendi que amor que humilha não é amor. Que família que exige silêncio não é família. E que dizer não pode custar relações, mas salva a própria vida. Eu não reatei laços. Não perdoei para manter contato. Não voltei atrás. Escolhi a mim.
E essa foi, sem dúvida, a decisão mais difícil e mais libertadora que já tomei. Se essa história tocou você em algum ponto, curta este vídeo agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo relatos fortes e reais como esse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas histórias, muitas delas podem fazer você refletir sobre a própria vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é perceber que dizer não também é um ato de coragem. Agora eu quero saber de você: você faria o mesmo que essa filha fez? Você teria coragem de colocar limites, mesmo sendo família? Responda nos comentários o que você faria e escreva também de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos os comentários e faço questão de deixar um coração nos seus. Obrigada por ouvir até o fim. Você não está sozinha. E lembre-se, você merece respeito. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.